Oi, queridos farmas, vamos dar continuidade à nossa playlist sobre farmacotécnica? Muito bem, então bora lá aprender um pouco sobre esses conceitos em farmacotécnica, certo? Lembrando que esses conceitos em farmacotécnicas, eles também são conceitos que são abrangentes em outras áreas da farmácia. Mas, de fato, aqui a gente vai elencar mais alguns conceitos que propriamente é da área da farmacotécnica, ok? Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente sempre é o conceito de medicamento. Medicamento, ele vai ser um produto tecnicamente, um produto farmacêutico tecnicamente elaborado. Ou seja, vai ser um produto que vai passar por toda uma preparação, toda uma modulação a nível farmacêutico para chegar no resultado final. O medicamento ele vai ter excipiente e o princípio ativo. Então, sempre tenha em mente que o medicamento ele vai ser constituído sempre do princípio ativo e do excipiente. E é através dessa mistura dos dois e das técnicas por trás delas, né, por trás da junção desses dois, que se tem como produto final o medicamento, né? Nessa perspectiva, outro termo muito importante de se compreender é a manipulação. Manipulação não é só você manipular o seu amigo, de achar que ele tá errado, de fazer ele se sentir isolado, sendo que você que isola ele, não. Não é isso não, galera. A manipulação aqui vai ser um conjunto de operações que vai aí ter a finalidade de elaborar, não é de preparar, essas preparações magistrais e oficinais, além de fazer com que o farmacêutico, do que a pessoa ali que está fazendo essa manipulação, consiga também fracionar, ou seja, dividir os medicamentos industrializados, os produtos industrializados, ok? Bom, enquanto a manipulação está mais relacionada com essa questão de ser um conjunto de operações, quando eu falo de preparação, eu já estou falando que vai ser um procedimento da farmacotécnica que é utilizado para a obtenção de produto manipulado, certo? Compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a aditivação, o fracionamento de substâncias ou a adição de substâncias, ou também de outros produtos industrializados, além também da preparação envolver a questão da conservação e do transporte das fórmulas magistrais e oficinadas, ok? E aí eu venho para um conceito muito importante, que é o conceito de farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação compreende um estabelecimento onde eu vou ter fórmulas magistrais e fórmulas oficinais, ok? Vai ser um comércio de drogas. Se lembra, droga não é a maconha, droga é o quê? Quando eu falo de droga dentro da farmácia, droga vai ser aquilo que vai modificar uma função do nosso corpo. E medicamento é droga, certo? Então, a farmácia de manipulação vai ser justamente esse órgão, vai ser justamente esse comércio de drogas, de medicamentos, de insumos farmacêuticos e de alguns correlatos. Mais na frente a gente vai ter um pouquinho, a gente vai ter mais um vídeo falando um pouco mais sobre essa RDC 67 de 2007, que aqui rege todos os critérios para uma farmácia ser considerada de manipulação, ok? Muito bem, eu falei sobre as fórmulas farmacêuticas, falei sobre a questão da farmácia, do comércio de farmácia ter ali as manipulações magistrais e oficinais, mas, querida Farma, o que de fato são isso, magistral e oficinal? Muito bem, bora lá entender. Quando eu falo de um medicamento magistral, eu estou falando de um medicamento que ele foi elaborado para uma determinada pessoa, certo? Por quê? Porque foi preparado na farmácia com uma prescrição médica. Essa prescrição médica vai atender a demanda daquele paciente específico. Nessa prescrição vai ter a composição química do medicamento, vai ter a forma farmacêutica que ele vai possuir a posologia dele, além do modo de uso desse medicamento. Então, toda vida que eu pensar em medicamento magistral, eu vou pensar naquele medicamento que é meu, que só atende à minha necessidade, ok? É MM, medicamento meu, só atende à minha necessidade. Entretanto, quando eu falo de um medicamento oficinal, a gente se lembra de oficina. Oficina se lembra de quê? De indústria. Então, quando eu falo de medicamento oficinal, eu estou falando de um medicamento que ele vai ser preparado
de forma grande, de forma enorme, certo? Vai englobar uma escala muito grande, ele vai ser produzido em escala, certo? Vai ser produzido a nível industrial, vai contemplar muitas pessoas, vai contemplar ali uma população. Exemplo, o metformina. O metformina é um medicamento oficinal, certo? Ele não é preparado para uma pessoa específica, ele é preparado para um conjunto de pessoas específicas. Quem são essas pessoas? Diabéticos, ok? As fórmulas elas vão estar sempre descritas nos compêndios oficiais. Um desses compêndios vai ser a farmacopeia. Logo mais a gente vai ter um vídeo falando sobre a farmacopeia, ok? Quando eu falo de farmacotécnica, outro termo que é muito importante e muito analisado é o lote, também chamado de partida, que vai ser caracterizado pela quantidade de matéria-prima ou de produto que vai ser obtido em apenas um processo, cuja característica que vai ser fundamental ali vai ser a homogeneidade, certo? Então, quando eu falo de lote, eu falo da quantidade definida de produto, quanto de produto que eu tenho naquele local, ok? Durante aquele processo. Outro termo vai ser o número do lote. Muitas pessoas acham que lote e número de lote é a mesma coisa, mas não é. Quando eu falo de lote, eu já falo de uma designação, certo? Ou seja, uma ordem de números e de letras que vai permitir que futuramente eu identifique aonde o lote, ou seja, aonde aqueles produtos que eu fiz em grande quantidade, ele foi parar, certo? E geralmente isso vai ser importante para quê? Vai ser importante para localizar, para revisar todas as operações praticadas durante todas as etapas de manipulação. Há muito isso, inclusive se você for na página do Conselho Federal de Farmácia, você vai ver muito medicamento do lote tal e tal, tem que ser retirado do mercado por conta de que foi feita uma revisão e a farmacotécnica dele está errada. Então, por isso que o número de lote é tão importante, certo? Além disso, um termo que é central quando eu falo de farmacotécnica vai ser o termo chamado aditivação. A aditivação é nada mais, nada menos do que a ação de somar, ou seja, adicionar uma ou outra substância, uma ou mais substâncias dentro de um produto que está sendo manipulado ou industrializado e que vai atender, certo, à prescrição médica. Então, prescrição médica pede para você adicionar, sei lá, sal de cozinha. Você tem que ir lá, além de todas aquelas matérias que você já tem, para atender aquela prescrição médica, você tem que somar ainda, ou seja, colocar um pouquinho ali de sal, certo? Outro termo que é bem considerado quando eu falo de farmacotécnica vai ser o fracionamento. Fracionamento também é um termo muito utilizado em farmácia hospitalar. Quando eu falo de fracionamento dentro da farmacotécnica, eu estou falando da ação justamente de dividir, a ação de divisão de uma especialidade farmacêutica em doses, que vai atender aquela prescrição médica, ok? Então, sempre quando eu falo sobre esses termos, eu falo em algo que vai atender a uma prescrição médica. Essa é a principal finalidade desses termos, ok? Óbvio que quando eu falo de farmacotécnica, eu também falo de documentação. E uma dessas documentações que a gente precisa para ter essas ordens de manipulação vai ser a ordem de manipulação, que nada mais é do que um documento que vai ser destinado ali a acompanhar todas as etapas de manipulação de uma preparação magistral ou oficinal, ok? Outro conceito importante quando eu falo de farmacotécnica vai ser as bases galênicas. Essas bases galênicas nada mais são do que preparações compostas de uma ou mais matéria-prima, que vai ter ali já aquela fórmula definida e que vai ser destinada justamente para ser utilizada como veículo ou recipiente de preparações farmacêuticas. Então, essas bases galênicas vai ser justamente o que vai dar a forma do medicamento, se ele vai ser líquido, se ele vai ser sólido, se ele vai ser semissólido, se ele vai ser uma pomada, enfim. A gente falou sobre a questão do número de lote, que é justamente uma etapa, não é, que é fundamental para que a gente consiga ter ali as informações necessárias para achar aquele medicamento.
Nessa perspectiva, a gente parte para outro termo que se chama rastreamento. O rastreamento já vai ser um conjunto de informações que vai permitir o acompanhamento e a revisão de todo o processo que aquele manipulado, que aquele medicamento manipulado, ele passou durante o processo de manipulação, durante a preparação dele, ok? Outro termo que é importante quando eu falo de rastreamento vai ser a quarentena. A quarentena nada mais é do que a retenção temporária de um insumo ou de alguma preparação farmacêutica, no qual aqueles insumos, aquelas preparações farmacêuticas, elas ficam impedidas de serem utilizadas enquanto esperam ali decisão quanto à liberação ou à rejeição. Às vezes pode ser por conta de contaminação ou por conta de vencimento, enfim. Alguma coisa não está legal, então aquele produto ele vai ficar de quarentena, fora do alcance, vai passar ali por testes, depois desses testes é que vai ser liberado, se vai ser liberado ou se vai ser rejeitado, né? Quando eu falo de um local, né, de preparação de formulação, de preparação de medicamentos, de preparação de drogas, eu falo de um local que precisa ter uma licença de funcionamento, que é uma permissão que vai ser concedida pelo órgão de saúde competente. Esse órgão de saúde competente, no estado eu vou ter um órgão competente, no município eu vou ter outro, no distrito eu vou ter outro. E esses órgãos de saúde competente, como por exemplo a Anvisa, como por exemplo a Secretaria de Saúde, como por exemplo a Vigilância Sanitária, eles vão ser responsáveis justamente por darem esses laudos, essa permissão que vai fazer com que aquela farmácia de manipulação, que aquele ambiente, ele seja favorável para o funcionamento dessa etapa de fracionamento, dessa etapa na verdade, nessa etapa de preparação de fórmulas farmacêuticas, ok? Quando eu falo de farmacotécnica, eu também falo sobre uma etapa da farmácia que pode sim trabalhar com a preparação e a formulação de substâncias que vão estar contidas lá naquela portaria que quebra a nossa cabeça, aquela portaria chamada de 344 de 1998, ou seja, aqueles medicamentos que são psicotrópicos, aqueles medicamentos que são tarja vermelha ou tarja preta. Dentro de uma farmácia de manipulação, eu também posso manipular. Entretanto, para que eu consiga fazer essa manipulação, eu preciso ter um negócio que se chama autorização especial. Essa autorização especial, ela é concedida especificamente pela Anvisa, ou seja, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para que eu consiga fazer essa manipulação, eu preciso ter essa licença, certo? Que vai dar a minha empresa ou a minha instituição para que o exercício de atividades de extração, de produção, de transformação, de fabricação, de fracionamento, de manipulação, embalagem e a distribuição dessas substâncias estejam tudo verídico, estejam acontecendo de forma correta. Até porque, como a gente sabe, a portaria 344 não é uma portaria que brinca, tendo em vista que são medicamentos psicotrópicos, drogas que possuem alto risco aí de teor tóxico, alto risco de dependência, alto risco enfim, são drogas muito sérias, né? São drogas psicotrópicas. Então, é isso, pessoal. Esses foram os nossos termos em farmacotécnica. Próxima videoaula a gente fala um pouco sobre a atividade magistral e algumas características. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com aquele teu amigo que também está em dúvida ou que vai pegar essa disciplina nesse semestre. Beijão!